Glória a Deus, querido. Como é bom adorarmos ao Senhor, louvarmos, exaltarmos aquele que é digno. E eu quero já convidá-lo a pegar aí a sua Bíblia para dedicarmos esse tempo na presença do Senhor e permitir Ele continuar falando conosco. Eu não sei se você tem conseguido acompanhar cada semana as mensagens que temos compartilhado aqui às sextas-feiras. E temos falado sobre uma série, Quem Sou Eu? E nessa série, Quem Sou Eu? O objetivo é avaliar quem verdadeiramente somos. Quais são as características positivas, quais são as características negativas, o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar, o que precisamos aprimorar e avaliar dentro de nós tudo isso, simplesmente com um único propósito: crescer, avançar com Deus. E principalmente nesse momento, nos fortalecer no Senhor para fortalecermos outras pessoas. E o tema, neste dia, mais uma vez, continuando essa série, o tema agora é autossabotagem. Então eu queria pensar um pouquinho com você em cima desse texto e pedir a você que você abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: Por acaso sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Só até aqui, eu queria orar com você mais um instante. Pai, nós te damos graças por todas as coisas. Sabemos que a tua palavra é a verdade. E eu te peço que a tua verdade seja viva em nosso coração, que a nossa mente, o nosso entendimento esteja preparado, aberto, para ouvir, entender, compreender e receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta hora, Pai. Remove todo tipo de complexo, medo, insegurança. Remove preconceitos, remove aquele que já fica receoso, aquele que normalmente já discorda, mas que possamos simplesmente nos abrir, nos preparar para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer em nosso coração. Que estejamos atentos para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa hora. Remove todo e qualquer tipo de dispersão ao nosso redor, e que possamos ouvir a Tua voz, e permitir o Senhor falar conosco neste momento. Pai, usa-me como Tua boca neste lugar, que o Teu nome seja glorificado e honrado, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, glória a Deus. Como disse, hoje continuando a série, Quem Sou Eu? Através desse tema, autossabotagem, eu queria compartilhar com você nos próximos minutos e pensar o porquê, de uma forma constante, muitas pessoas criam empecilhos e obstáculos, porém, esses empecilhos e obstáculos são para atrapalhar a sua própria vida. Como muitas pessoas não percebem
que devido a atitudes precipitadas, ações, escolhas, a gente acaba seguindo caminhos aonde estamos nos auto-sabotando, aonde estamos, infelizmente, retrocedendo, andando para trás. E eu queria pensar com você, será que você, eu, constantemente fazemos isso? Nos sabotamos? Será que às vezes? Será que de uma forma muito esporádica? Será que sempre? Ou será que eu nunca estou me sabotando? É interessante porque quando a gente avalia quem sou eu, nem sempre a gente consegue parar e analisar todos os pontos que precisam ser melhorados, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E por quê? Porque muitas vezes a gente se acostuma, a gente já cria um hábito com o nosso jeito de agir, jeito de pensar, jeito de falar. E então, alguns erros, ou até mesmo pecados, a gente começa a não enxergar mais como um erro ou como um pecado, porque a gente se acostuma. E a gente começa a trazer, às vezes, até aquele entendimento, é o meu jeito mesmo, eu sou assim, ou é a minha personalidade, ou é o meu jeito, ou é a minha forma de agir, de pensar. E aí, então, pensando em tudo isso, nessa autossabotagem, o quanto essa característica é algo real dentro de cada um de nós, eu queria usar um exemplo para fazer aqui uma analogia com você, uma comparação, usando a vida de Judas. Quando eu falo Judas, talvez você que acabou de ouvir essa palavra Judas, a primeira coisa que vem a palavra Judas é o traidor. Hoje, inclusive, hábito no nosso dia a dia, quando alguém te chama de Judas, esse é um famoso palavrão gospel. Se alguém te chamar de Judas, alguém já está te chamando de traidor, ou falso, ou alguma coisa relacionada. E hoje é difícil você encontrar, inclusive, crianças. Se você conhece alguém, põe no chat aí. Eu conheço uma criança com o nome Judas. Eu não conheço. É muito raro você ver alguém com o nome Judas. E é interessante porque este é o nome, a origem do nome. Quando se fala do nome Judas, a origem dele que vem de Judá, a origem do nome que significa louvor, né, no grego, abençoado. Ou seja, um nome antigamente muito utilizado. Um nome belo, um nome bonito, um significado de adoração, de louvor, de ser abençoado. E era um nome tão comum antigamente que até inclusive o irmão de Jesus se chamava Judas. E aí você começa a ver, puxa, um nome que era tão louvável e de repente se torna um nome onde as pessoas jamais querem colocar o nome do seu filho de Judas. E aí se a gente for observar a história de Judas, e aí que eu quero analisar com você alguns pontos em cima desse texto que nós acabamos de ler. Ainda estamos no mês de abril, vivendo esse momento de Páscoa, vamos dizer assim. E aqui foi exatamente no momento onde o Senhor pede aos seus discípulos para preparar o lugar para que eles pudessem cear, comemorar a Páscoa. O texto você já conhece, você pode ver até nas pinturas, nos quadros, aquela mesa onde ele está ali com os seus discípulos, aquele momento onde muita gente imagina como foi, ao ponto que Jesus falou, olha, esse que coloca a mão comigo aqui no prato, é esse que vai me trair. E aí a gente pode imaginar então, por que será que Judas fez o que fez? Poxa, ele era um dos escolhidos, ele era um dos 12, ele caminhava lado a lado com Jesus. Muitas pessoas dizem, quando você vai estudar a vida de Judas e comparar com os outros apóstolos, discípulos, mostra Judas como uma pessoa melhor preparada do que os outros. Uma pessoa com conhecimento ao ponto que o Senhor o colocou na responsabilidade pelas finanças. Por quê? Porque ele tinha capacidade para isso. Alguns dizem que ele era mais, talvez articulado, mais bem preparado. Poderia ser o líder principal. Talvez o mais inteligente ou o mais racional.
Porém, nem sempre o mais racional, o mais inteligente, é o mais sensível, é o mais quebrantado perante a presença de Deus. Muitas pessoas, quanto mais se enchem de conhecimento, mais duras elas se tornam, mais questionadoras elas se tornam. E muitos, inclusive, perdem até mesmo a fé, ao ponto de, eu não preciso mais de ninguém, porque eu já sei tudo, né? Então, por que precisarei de mais alguém? O texto não relata a fundo todas as características de Judas, e quando você estuda a história dele, a gente consegue enxergar alguns pontos sobre Judas. E aí vem aquela pergunta, mas por que será que ele fez o que fez? Algumas pessoas afirmam que, não, Judas, ele fez o que fez, porque simplesmente ele estava predestinado a isso. Porém, eu não vou entrar no assunto predestinação, se você é arminiano, se você é calvinista, não vou entrar nisso. Algumas pessoas já enxergam de uma forma diferente, não, jamais, espera aí. Judas, ele não poderia ter o seu livre-arbítrio corrompido, mas simplesmente o Senhor é aquele que conhece cada um de nós, conhece as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos acertos, e conhecia que Judas chegaria um determinado momento que ele poderia errar e cometer o que ele cometeu. Independente desses pensamentos, eu quero pensar com você sobre a autossabotagem. Judas foi uma pessoa que se autossabotou. Perdeu uma enorme, uma grande, uma única, uma melhor oportunidade. E quantas pessoas perdem diversas oportunidades por se autossabotar? E para mim, eu coloquei aqui alguns tópicos para compartilhar com você. Quando uma pessoa faz isso, ela se autodestrói. É porque algumas coisas não estão claras para ela. Enxergar determinados pontos talvez não está tão claro. E um primeiro ponto que eu quero pensar com você, até que ponto Judas tinha o entendimento do seu propósito. Até que ponto ele entendia quem ele era. A responsabilidade dele como um dos 12. Não só a responsabilidade em cuidar das finanças. E aí te pergunto, muitas vezes você pode se auto-sabotar, até mesmo no seu trabalho, ou no seu relacionamento familiar, ou no seu relacionamento com alguma outra pessoa. E sabe o motivo muitas vezes? Porque você não enxerga o seu propósito. Se enxergarmos o nosso propósito em Deus, o nosso propósito do que, o que preciso fazer hoje, agora, aonde estou, para chegar aonde quero chegar. Ter claro, definido, o que o Senhor espera de mim, e o que eu mesmo espero de mim. Se as coisas estão bem desenhadas, e eu tenho um propósito claro, eu entendo o que preciso fazer, eu chegarei ao meu objetivo. Mas se as coisas não estão claras, então de repente eu posso errar, eu posso falhar, eu posso pisar na bola. Por quê? Porque eu não enxergo com clareza. Eu vou dar um exemplo para você, muito, talvez pertinente nesse momento. Você que de repente tem aí se esforçado nesse período em fazer um esporte, de repente tem procurado, até mesmo uma questão de saúde, perder um pouco de peso, ou quer se sentir melhor. Eu digo isso porque eu tenho feito isso. Em meio à pandemia, tenho procurado melhorar a minha saúde. E quando você avalia alguns alimentos, e você começa a entender que esse tipo de alimento, ele não vai me ajudar muito, talvez na minha alimentação, ou no meu propósito de ter uma alimentação mais saudável, ou de perder peso, então você começa a mudar o seu conceito. Mas se eu não entendo nada de alimento, eu como o que eu quero, como eu quero, ou da forma que eu quero, eu posso até comer pouco, mas se eu comer errado, e os alimentos errados, eles não vão me ajudar a chegar ao meu objetivo. Ou seja, eu preciso ter o entendimento, o conhecimento. Muitas pessoas erram, falham e se auto-sabotam porque não entendem o propósito.
não entendem o que Deus espera de você aí onde você está hoje, ainda na sua casa, ou ainda nesse seu trabalho, ou ainda em tal lugar, aonde você está, como você pode contribuir, como você pode ser bênção, entender o seu propósito ali, e poder ser bênção ali. E aí sabe o que é interessante? Muitas pessoas sabem o que precisam melhorar, o que precisam mudar, inclusive escutam com frequência, ou você tem acompanhado, nós estamos hoje na mensagem, como diz aqui, número 7. E talvez você assistiu, ouviu as 7 mensagens de quem sou eu. E talvez já entendeu tudo isso. Mas, será que você tem facilidade em colocar em prática? Será que você coloca em prática com facilidade? Ou talvez você escuta, depois escuta, e escuta mais, e escuta diversas mensagens, e concorda, e muitas vezes de repente até se quebranta. Nossa, deu até um friozinho aqui, até me senti agora, sabe, Deus ministrou meu coração, só que de repente não aplica. E aí a gente pode fazer uma comparação e imaginar Judas. Gente, Judas viveu com Jesus. Judas caminhou aquele período que todos gostariam de caminhar ao lado de Jesus, sendo um dos 12. Vendo e vivendo milagres e milagres e milagres atrás de milagres. Ele vivenciou o sobrenatural. Ele presenciou a resposta de Deus. Ou seja, nós estamos falando de um homem que não apenas conheceu Jesus de ouvir falar, mas um homem que caminhou com ele, que vivenciou o milagre, vivenciou o sobrenatural, que viu coisas que todos na face da terra sonhariam viver, sentir, imaginar. Ou seja, a gente pode pensar aqui, Judas teve diversos momentos que ele viu milagres que com certeza ele também de repente se emocionou, porque é algo natural. Ele também teve ali as suas experiências. Mas por que se auto-sabotar? Porque algumas pessoas ouvem e não praticam. E ainda, o pior não é isso. Muitas pessoas não praticam porque elas sempre têm uma justificativa, já percebeu? Ah, mas é que na minha casa é diferente. É que você não tem a família que eu tenho. É que você não tem a esposa, ou o pai, ou amigo, ou amiga, ou o chefe. É que você não trabalha onde eu trabalho. A gente sempre encontra uma justificativa. Ou seja, para não agir de forma adequada. Como se, no seu caso, Deus realmente lhe olhasse lá de cima. Não, é verdade, você é diferente de todo mundo. Deus, ele continua sendo poderoso para fazer grandes coisas, fazer um milagre, numa situação que aparentemente parece ser mais simples, como aquela que parece ser a mais impossível. Depende das minhas ações. Eu preciso fazer a minha parte. Ou seja, mesmo ouvindo constantemente e vendo, aquilo não foi suficiente para Judas. E aí a gente pode perceber algumas características de alguém que se auto-sabota, um sabotador. Muitas vezes o sabotador ele acaba sendo um pouco cabeça dura. Você conhece pessoas assim? Que tem aquelas suas manias e são inflexíveis e muitas vezes não mudam. E tem dificuldade em mudar. E são tão convictos nos seus pensamentos, que até mesmo quando alguém vai falar algo, antes de terminar de ouvir, ele já começa a questionar. Por quê? Porque eu sou convicto nos meus pensamentos. E talvez você está me ouvindo agora e de repente questionando. Essas pessoas que já têm essa característica natural, muitas vezes, elas acabam se auto-sabotando. Porque não permitem ouvir, não permitem se humilhar, não permitem remover o orgulho e permitir o Espírito Santo de Deus falar e trabalhar ao ponto de gerar uma ação e uma mudança. E sabe o que é pior? Muitas vezes esse tipo de pessoas
elas acabam se sentindo excluídas. Ah, as pessoas não me entendem porque eu sou assim ou porque isso. E na verdade não é que não me entendem ou que ela é excluída, mas ela mesma se exclui. Ela se sente rejeitada porque ela mesma faz isso com a sua postura, com a sua forma de agir, através das suas ações. Quem é você? Será que você é um sabotador? E você tem sabotado a sua própria vida? É difícil quando a gente fala esse termo, porque a gente pode falar, não, jamais, você acha eu causar algum mal para mim mesmo? Depende. Quais são as palavras que saem da sua boca todos os dias? Algumas pessoas de uma forma tão fácil, principalmente nesse momento com política e tantas outras coisas que estão em alta, e cada um cria ali a sua autodefesa, as suas teorias, e sai através das redes sociais e WhatsApps e outras coisas, para defender uma causa, que muitas vezes a gente não tem nem conhecimento da profundidade daquilo, da veracidade. E não estou dizendo que você não deve ter as suas convicções, não, pelo amor de Deus. Sim, eu tenho que ser esclarecido. Mas quantas pessoas se desgastando e ferindo até mesmo irmãos uns aos outros, ou até familiares, por discussões que não vão chegar a lugar nenhum. E aí criando divisão e brigas e contendas e se auto-sabotando por causa dos seus preconceitos e convicções. Ou seja, temos pessoas que ficam tão cegas, como podemos falar o próprio Judas, tão cegas que elas não conseguem abrir os olhos, enxergar algo além da sua convicção pessoal. Não consegue sair do quadrado. E por isso, vivem ali o seu mundinho. Facilmente, sabem apenas discordar de todo mundo. Sempre o problema são as outras pessoas. O problema é sempre o meu chefe que pega no meu pé. O problema são as pessoas que de repente não me dão atenção devida. Eu não me sinto integrado. Ou até mesmo na célula, não me sinto parte. E ainda se apegam a coisas tão bobas. Às vezes uma coisinha tão pequenininha que a pessoa falou, que não falou, ou fulano de tal não me respondeu, ou eu pedi tal coisa e não fizeram. Isso, de uma forma geral, é num grupo de um WhatsApp, é num relacionamento familiar, num trabalho. Se apegam em tantas coisas pequenas. E aí, por causa dessas coisas pequenas, elas se fecham como que num casulo. Meu querido, se isso acontece com você, às vezes, você está se auto-sabotando. Ao invés de permitir ser um coração maleável, sempre pronto a perdoar, a não enxergar de uma forma onde alguns enxergam já acusando. Fez isso de propósito. Fez porque não gosta de mim. Ou isso ou aquilo. Ou não respondeu por causa de tal coisa. Não, me enxergue de uma forma diferente. Deixe o Senhor mudar a sua forma de enxergar as coisas. E em tudo que você fizer, faça para o Senhor. Se você se tornar ou tiver características de quem fica se sabotando, constantemente você vai ter altos e baixos, você vai reclamar de tudo e todos. E nenhuma igreja vai ser boa para você, nenhuma família vai ser boa para você. E por isso alguns relacionamentos não prosperam, porque ninguém é bom o suficiente para você. E sabe o que é mais triste? Esse tipo de pessoa tem uma característica aonde elas questionam até mesmo a Deus. Será que Deus me ouve mesmo? Será que Ele existe? Será que Ele me entende? Será que Ele me conhece? Será que Ele me ama? Será que Ele cuida de mim? E aí começam a gerar uma certa de desconfiança com Deus. Dúvidas de quem é Ele, dúvidas se realmente Ele pode fazer, dúvidas se realmente Ele pode transformar, dúvidas se realmente Ele está cuidando de você agora, nessa situação que você está vivendo. Se você tem dúvidas, você está se auto-sabotando,
Como é bom não ter dúvidas e descansar no colo do Pai. E ter a certeza que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele é por mim. Eu quero, para acelerar o passo aqui, pegar alguns versículos pontuais e ler com você. Pode ser a partir do versículo 21, quando Jesus diz assim: enquanto comiam, disse-lhes, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um a um perguntar: mas Senhor, sou eu? Por acaso sou eu, Senhor? E aí vem a resposta, o Senhor disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor que lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía. Por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Jesus, tu disseste. Gente, eu fico imaginando aqui, semana passada, você que esteve conosco aqui na sexta-feira, de forma online, ouviu a mensagem, ou se ainda não ouviu, está disponível, você pode escutar lá depois. Nós falamos sobre máscaras, pessoas que fingem ser quem na verdade não são, ou aquela falsa aparência, e não são verdadeiras. A gente continua falando um pouquinho sobre todas essas coisas, de quem sou eu, e tentar extrair, remover o máximo de coisas sujas, e nos encher com o máximo de coisas limpas. E aí pensando aqui nesse texto, imagina só, Judas, Senhor, sou eu? Você que talvez trabalha aí na área comercial, ou alguma coisa parecida. Eu digo isso porque como trabalho na área comercial, e a gente acaba conversando muito com o cliente, a gente começa a identificar as características do cliente. E você que já leu alguns livros como O Corpo Fala, entende um pouquinho de neurolinguística e outras coisas mais, você começa a perceber sinais. Quando uma pessoa está mentindo, como uma pessoa não está mentindo. Principalmente quando você tem afinidade com aquela pessoa. Você conhece aquela pessoa, sabe? O seu filho, seu amigo, seu irmão, seu pai. Você sabe quando existe uma mentira. Imagina Judas ali, mas Senhor, sou eu. Aí eu estou falando de uma forma natural. Todos os discípulos, inclusive, poderiam até mesmo de repente perceber. Mas gente, quero dizer para você que Judas, o cara era bom na máscara. Era bom ao ponto que ninguém suspeitava dele. Ninguém imaginava que poderia ser ele. Se Pedro ali soubesse que era Judas, Pedro já tinha arrancado a espada e vou cortar as duas orelhas para começar. Pedro já tinha agido no impulso, conforme a característica dele. As pessoas não perceberam, não suspeitaram. E é interessante que nós não estamos falando de uma ação isolada. Você pode pegar comigo, lá no livro de João. Abre comigo aí em João, capítulo 12. Você vai ver que não é uma ação isolada. Ou seja, ele usava máscara mesmo, vivia de aparências. João, capítulo 12, eu vou correr aqui no texto, para ficar fácil para você entender. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar, Marta servia, e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres. Ou melhor, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a,
ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Só até aqui. Gente, um texto que todo mundo conhece, mas aqui a gente vê a característica de um sabotador que traz um argumento que ele não vive, que ele não estava nem pensando naquilo. Aqui mostra que Judas roubava, mesmo vivendo tudo aquilo. E, gente, é tão triste, porque quando a gente fala em ser de Cristo, em viver com Cristo, quantas pessoas, muitas vezes até mesmo se dizem ser de Cristo, mas não vivem Cristo, continuam roubando, continuam omitindo, continuam escondendo, continuam agindo como um ladrão. Aqui o texto deixa bem claro que ele roubava e ninguém havia suspeitado dele. Judas perdeu a sua melhor e maior oportunidade. Não valorizou. E por quê? Talvez um dos motivos, devido às suas próprias convicções pessoais. Alguns dizem, acreditam que Judas se revoltou porque ele enxergava Jesus como o grande líder, que ele não poderia morrer daquele jeito, não poderia acontecer aquilo, e se estava acontecendo aquilo, é como se ele não fosse então o Messias. Muitas pessoas trazem teorias e teorias e teorias, outros já dizem totalmente diferente, outros dizem, até chegam ao ponto de acreditar que Judas estava ajudando Jesus a cumprir o propósito. Outros já de uma outra forma, não, ele era ganancioso, só pensava em grana, e aí ele começou a imaginar, Jesus vai morrer mesmo? Como que eu posso lucrar com isso? Inclusive, se você for ler Mateus, volta lá, capítulo 26, Mateus, capítulo 26, ali no versículo 14 diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, o que me queres, ou o que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para o entregar. Gente, aqui deixa muito claro, em determinado momento, Judas deixou ali os discípulos de lado, e foi à procura dos principais sacerdotes, e ali falou, vocês querem Jesus mesmo? Eu posso conseguir para vocês, mas o que vocês vão me dar de benefício? Sabe aquelas pessoas que só pensam em vantagens e vantagens, aquele jeitinho brasileiro às vezes, nunca está disposta a renunciar, ao ponto de vender Jesus, de vender a sua honestidade, de vender a sua personalidade, a sua vida, porque acha que está saindo na vantagem. Ou seja, está se auto-sabotando e não percebe. E é triste, porque o texto diz que ele buscava oportunidades. Ele ficava, deixa eu ver o melhor momento. Ou seja, a hipocrisia era tão grande, que as pessoas não desconfiavam. Não desconfiavam dele. Até aquele momento, quando ele chega junto com aquela praticamente multidão, e ele já combina que ele ia dar o beijo em Jesus, e aquele que ele beijar, as pessoas já saberiam, esse é Jesus, é esse que vocês precisam prender. E o interessante nesse texto, abre comigo aí que vai ser legal você ver comigo, no versículo 47, ainda no capítulo 26, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e cacetes, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste?
Sabe o que é interessante? Até o último instante, até aquele momento, Jesus o chamou de amigo. Jesus poderia o chamar naquela hora seu traidor. Jesus o chamou de amigo. Em todo tempo, em toda caminhada ali, o Senhor o tratou como amigo. E eu quero pensar isso com você para a gente orar nessa hora. O Senhor te chama de amigo. O Senhor te chama para perto dEle. Será que você se sente assim? Será que você se sente parte de tudo isso? Ou será que os seus preconceitos te impedem de enxergar isso? E você se sente distante de Deus, como se Ele não te ouvisse, como se Ele não te amasse, como se Ele não fosse por você. Se auto-sabotar ou se destruir é permitir que cada vez mais, ao invés de você se achegar ao Senhor, ao contrário, você coloca barreiras e obstáculos. E aí você nunca avança, e aí você nunca muda, e aí o culpado são as pessoas, é o mundo, é a falta da vacina, ou é a vacina, ou é a pandemia, tudo a gente arruma desculpa e culpas, e claro, tudo tem o seu percentual de responsabilidade sim, mas se eu entendo que eu estou com Cristo, que eu creio em Cristo, e que Ele cuida de mim, e o meu amanhã está nas mãos dEle, eu sei que Ele tem algo preparado para me sustentar todos os dias. Não estou sozinho. E para fechar, lá no capítulo 27, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo tomaram a decisão de matar a Jesus. Manietaram-no, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O texto aqui, muitas pessoas dizem: puxa, Judas naquele momento se arrependeu, caiu a ficha, puxa, o que eu fiz? Algumas pessoas demoram para cair a ficha, e quando elas vão perceber, já houve um grande estrago. Que não seja assim na sua vida, e se por acaso você já fez isso, ainda há tempo para recuperar e reparar. E o interessante, eu queria pensar com você a diferença sobre arrependimento e remorso. Remorso é aquilo que vem no coração, né? E muitas vezes bate até uma tristeza, aquele peso na consciência às vezes. Mas nem sempre eu me arrependo, porque eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. A melhor forma de arrependimento é eu tentar reparar, consertar, corrigir o que eu fiz. Ou seja, se ali talvez Judas estivesse completamente arrependido, ele procuraria lá os discípulos e pediria perdão a todos eles. Se ele tivesse verdadeiramente arrependido, ele procuraria Jesus, uma oportunidade para estar com Jesus e olhar, nem que fosse gritar: me perdoa! Mas simplesmente ele se afastou, ao invés de se aproximar de Jesus, ele se afastou mais. E ainda, conforme diz o texto, cometeu um suicídio. E tem um texto que deixa muito claro isso, a questão do verdadeiro arrependimento. Prometo que esse é o último texto, 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10 diz assim: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, aquele sentimento simplesmente de remorso foi o que trouxe o suicídio. Por que estou compartilhando isso com você? Não adianta você, com uma certa frequência, reconhecer: puxa, falhei, puxa, errei, se você continua repetindo os mesmos erros. Não houve arrependimento. Pode bater uma tristeza,
pode bater aquele sentimento, puxa, estou destruindo tudo. Arrependimento é reparar, é corrigir, é consertar o caminho. Quem é você? Será que você tem sabotado a sua própria vida? Ou aqueles que estão ao seu redor, consciente ou inconsciente? Será que você enxerga alguma dessas características aflorando dentro de você? Meu querido, que você possa não apenas analisar, pensar, mas que você possa procurar avançar e melhorar em todas as áreas da sua vida. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te damos graças por todas as coisas. Te pedimos nessa hora, nos ajuda a enxergar verdadeiramente quem somos. Enxergar as nossas limitações pessoais, as nossas manias, as nossas teimosias, os nossos preconceitos, os nossos conceitos que muitas vezes distorcem da tua verdade. Nos ajuda a enxergar não apenas aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que fazemos que traz honra, mas ajuda a nos enxergar tudo aquilo que traz afastamento da tua vontade, tudo aquilo que nos leva ao pecado, tudo aquilo que traz à tona a nossa carne, o nosso natural. Ajuda-nos a enxergar, Pai, a podridão que muitas vezes existe, os preconceitos, os orgulhos, o pecado, manias, e que possamos a cada dia, Senhor, permitir que o Senhor tome o controle de todas as coisas, que o Senhor transforme por completo tudo aquilo que precisa ser transformado, e que hoje, aonde estamos, venhamos enxergar o nosso propósito, entender o nosso propósito, fazer o nosso melhor aonde o Senhor nos colocou, nos preparando para o algo mais que o Senhor tem para fazer. Não permita que através das nossas palavras, através das nossas ações, venhamos andar para trás, mas ao contrário, que possamos nos levantar no Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos, e melhorar a cada dia, avançar a cada dia, nos inclinar para as coisas do Espírito, remover as máscaras, as mentiras, as omissões, e crescer com o Senhor, para viver a tua vontade, dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho, em tudo aquilo que fizemos. Que o Senhor seja glorificado através de todas as nossas ações. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado. E eu queria lembrá-lo, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Se você precisa falar conosco, vai aparecer um telefone aqui para você. Você que quer de repente entregar a sua vida para Jesus ou caminhar com Deus, nos procure, estamos aqui para te ajudar a avançar, a crescer com Deus. É tempo de crescer com Deus. Analise, quem é você? Como podemos melhorar? E como realizarmos o propósito de Deus hoje, em nós e através de nós. Deus te abençoe. Semana que vem tem mais. Fique na paz. Saudade do tempo que
são